Amados irmãos e irmãs, por 3 domingos seguidos, o 15º domingo do tempo comum, domingo que vem, 16º domingo do tempo comum, e depois o 17º domingo do tempo comum, nós estaremos proclamando esse capítulo 13 de Mateus, conhecido como o capítulo das parábolas. Umas parábolas mais longas e com explicação, como o evangelho de hoje. Depois até mesmo parábolas curtinhas, mas todas elas de uma profundidade. Parábola é sempre uma técnica muito comum na época de Jesus, de comunicação. A parábola é uma forma de explicar com palavras simples realidades maiores. A parábola é sempre tipo uma comparação. Por isso, por várias vezes na parábola, Jesus diz assim: a que posso comparar o reino dos céus? É semelhante a... Assim, esta comparação, para favorecer e facilitar o entendimento das pessoas que estão ouvindo Jesus. Na época de Jesus, eram muitos analfabetos. Era tolhido esta liberdade, esta possibilidade das pessoas da leitura. Eram muitos analfabetos. E Jesus tinha que comunicar aquilo que ele quer, de fato, transmitir às pessoas. Onde Jesus tem sempre 2 centros, 2 temas fundamentais da sua pregação, da sua forma de evangelizar. Ele quer sempre falar do reino e do Pai. São esses 2 temas maiores, caros a Jesus: o reino e o Pai. E hoje ele quer falar sobre o reino. E para falar do reino, ele usa essa parábola do semeador, onde nós descobrimos, à luz da palavra e da própria explicação de Jesus, que o Pai é o agricultor, ele, Jesus, é o semeador. Nós somos a semente, ou melhor, nós somos a terra, e a semente é a palavra. Nós, como terra, nós temos 4 formas de ser terra. Olha só que parábola tão didática de Jesus. Não tem jeito, eu fico imaginando como ele poderia explicar melhor. Jesus é assim, tem uma pedagogia libertadora e numa didática tão profunda que me encanta. Pai, agricultor, ele, Jesus, o semeador, porque ele é missionário do Pai. Nós que somos a terra, e a semente é de altíssima qualidade. Nós bem sabemos, na linguagem do homem do campo, que para semear ele tem que escolher uma boa semente. Não serve qualquer semente, tem que ser de qualidade. Quanto mais qualidade, melhor a produção, melhor o seu trabalho. Mas depende também da terra. E aí essa terra, a explicação de Jesus, somos nós. Por isso a palavra de Deus, que é a semente de boa qualidade, nós devemos estar muito atentos, porque nós somos de ouvir. Shema Israel, nós temos que ouvir a palavra, mas nós também somos capazes de ver esta mesma palavra proclamada, e acima de tudo, o nosso coração tem que corresponder a esta mesma palavra. O coração, ele é aí onde é semeado esta semente. E que tipo de terra somos nós? Eu pergunto para você, pergunte para você mesmo, você é que tipo de terra dessas que Jesus fala no Evangelho? Beira de caminho? Terreno pedregoso? Terra cheia de espinhos? Ou você é terra boa? Se você é terra beira de caminho, quando a semente da palavra vem, os pássaros depois vão lá e comem. Se você é terra de terreno pedregoso, ora, a semente cai,
mas não tem terra direito, o sol vem e queima esta proposta da palavra na sua vida. Ou se o seu coração é terreno de espinhos, ela pode até a semente germinar, mas quando começa a crescer na nossa vida, vem os espinhos das preocupações, das correrias, dos falsos interesses. São espinhos que sufocam a palavra que começou a germinar na nossa vida e sufoca aquela semente, aquela planta. Ou você é terra boa? Se eu sou terra boa, se você é terra boa, a semente vem, cai na terra e produz tantos frutos. 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. O importante é que a terra produz. E nós assim devemos ser no nosso dia a dia, como esta terra boa, para produzir frutos. Como a Clarinha cantou para nós, pois essa linguagem de terra, de Deus que joga a semente na terra da nossa vida, ela é lá do Antigo Testamento. Lá no Salmo 64, nós cantamos: a semente caiu em terra boa e deu fruto. Se a semente cai em terra boa, ela produz fruto. E aí, unindo a toda a liturgia da palavra, tomando do Evangelho e olhando as outras leituras, sob essa chave de leitura de necessidade de sermos terra boa para fazer a palavra de Deus produzir frutos, aí nós olhamos a primeira leitura. Que leitura bonita essa que o Gustavo, belíssima leitura, Gustavo. Primeira leitura, profeta Isaías, onde também é uma parábola. Olha a parábola na primeira leitura, comparando a chuva e a neve, que desce do céu e vem à terra, e só volta para a terra depois que ela cumpriu a missão. Assim é a chuva, ela vem até nós, molha o chão, ela cumpre a sua missão, depois volta para o céu em forma de evaporação. Olha que Isaías, palavra do Senhor Deus: assim é a minha palavra, como a chuva. A palavra é como essa chuva e a neve. A palavra vem até nós, cai no chão da nossa vida e só volta para Deus depois que cumpriu a sua missão. E qual é a missão da palavra? Fecundar a nossa vida, fazer com que a nossa vida, o nosso coração possa produzir frutos, e frutos que valem a pena. É assim, amados irmãos e irmãs, toda a liturgia da palavra de Deus hoje, dessa necessidade da nossa vida, para que sejamos missionários do reino, produzir frutos. Mas se nós olhamos a segunda leitura de hoje, de modo especial lida nesse tempo da pandemia, olha só o que nos fala São Paulo, com uma teologia tão profunda na carta aos Romanos, falando do hoje da história e da eternidade que Deus reserva para nós. Onde a eternidade não é somente um tempo futuro, mas a eternidade é um tempo que inicia no hoje da nossa história, nesse tempo que se chama hoje. Diz assim São Paulo: irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. Nós não podemos nos perder nas dores e nos sofrimentos, nos abandonos e nas desolações, mas é no tempo presente, mesmo em meio à dor, desolações, é aí que nós construímos a nossa vida e toda a nossa eternidade, onde aquilo que nos reserva não pode nem ser comparado com o tempo em que nós vivemos hoje. Isso não é uma forma de nos alienar, mas é sim uma forma de provocar no coração de cada um de nós uma forte e grande esperança, porque nós sabemos que em Deus vale a pena esperar.
Desejo, amados irmãos e irmãs, que durante essas 3 semanas, quando a cada domingo nós vamos ouvir uma palavra do chamado capítulo 13 de Mateus, para que saibamos ouvir com os ouvidos, ver com os nossos olhos, compreender com o nosso coração, porque quando nós compreendemos com o coração, a nossa vida se transforma, as nossas atitudes serão como aquelas que sobem aos céus, das atitudes da justiça, do amor, do direito, da superação dos egoísmos, da superação dos nossos medos e da construção do reino que aqui está, um reino de Deus, o reino dos céus, o reino que nós somos chamados a construir na força do Espírito Santo, para Deus nosso Senhor, que é Pai de bondade, e no testemunho e exemplo de Jesus nosso Senhor. A semente caiu em terra boa e produziu muitos frutos. A semente está caindo na terra boa do seu coração e eu creio, vai produzir bons frutos em todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.